Herança do feudalismo. Origens antigas e manifestações atuais. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Virgínia e preparei este texto sobre a herança do feudalismo, para entender como elementos desse antigo sistema continuam a moldar nossa sociedade, especialmente aqui na Bahia. Além de analisar os aspectos estruturais, vamos também refletir sobre como essas heranças impactam diretamente a vida das pessoas no nosso dia a dia. Vamos aos pontos. Ponto 1. Estrutura social e hierárquica. Tudo bem, vamos começar por um dos aspectos mais marcantes do feudalismo, a forma como organizava a sociedade. Origens antigas. No feudalismo antigo, séculos IX a XV, a sociedade era dividida em castas imutáveis. Camada superior, nobres, senhores feudais, reis, príncipes e clérigos, Igreja Católica, detinham poder político, monopolizavam a terra e tinham acesso exclusivo à educação. Eram isentos de impostos e tinham privilégios legais próprios, como o direito de perna, que permitia ao senhor ficar com parte do gado ou colheita dos servos, e o direito de julgar casos envolvendo seus súditos. Camada intermediária, cavaleiros e pequenos senhores, que atuavam como vassalos dos nobres maiores, garantindo segurança em troca de terras. Camada inferior, servos, vilãos e artesãos estavam ligados às terras dos senhores. Trabalhavam em troca de proteção ou alimento, sem direitos políticos e com mobilidade social nula. Artesãos formavam guildas que controlavam o acesso à profissão, mas ainda dependiam da proteção dos senhores feudais. Herança atual. Tudo bem, e como isso se manifesta hoje? Desigualdade de renda. No Brasil, 10% da população concentra mais de 70% da riqueza. Dados do IBGE mostram que a renda média dos 10% mais ricos é 30 vezes maior que a dos 10% mais pobres. Em Salvador, a diferença é ainda mais gritante entre os bairros nobres do lado de cima da cidade e as comunidades da Baixa Costa. Acesso desigual, grupos marginalizados, descendentes de escravos, indígenas, rurais, enfrentam barreiras em educação, saúde e justiça. Na Bahia, a taxa de analfabetismo entre populações quilombolas é quase o dobro da média estadual, e muitas comunidades indígenas ainda não têm acesso a escolas ou hospitais próximos. Elites tradicionais. Famílias com riqueza acumulada ao longo de gerações mantêm o poder político e econômico, como na transmissão de títulos feudais. Muitas delas são descendentes de latifundiários coloniais que herdaram terras desde o período do Brasil Império e hoje controlam grandes empresas e cargos públicos. Estratificação social visível. Marcas como residências em bairros fechados, clubes exclusivos e redes de relacionamento que garantem acesso a oportunidades continuam a reproduzir a lógica hierárquica feudal. Ainda é comum ver que as melhores vagas de emprego ou bolsas de estudo são acessadas por meio de indicações e conexões, e não apenas por mérito. Novo aspecto. Segregação residencial e espacial. Em grandes cidades baianas, a divisão entre áreas nobres e periferias reflete a mesma lógica de separação entre grupos sociais que existia no feudalismo, com diferenças gritantes na qualidade de infraestrutura, iluminação pública e segurança. Ponto 2. Poder local e centralização. Tudo bem, agora vamos falar sobre como o poder era exercido na época feudal e suas consequências hoje. Origens antigas. No sistema feudal antigo, o poder era fragmentado. O rei tinha autoridade formal, mas não controle direto. Senhores feudais governavam seus domínios com autonomia, mantendo exércitos, tribunais e sistemas de impostos próprios. Alguns senhores tinham mais poder que os próprios reis regionais. Relações baseadas em acordos pessoais. Vassalos prometiam fidelidade ao senhor em troca de proteção e terras, chamadas de feudos. Esses acordos eram renovados com cada geração, garantindo a perpetuação do poder local. Falta de leis unificadas. Cada domínio tinha suas próprias normas e costumes, o que gerava desigualdade na aplicação da justiça. Herança atual. Tudo bem, e na prática atual, o que vemos? Elites locais. Na Bahia, coronéis, latifundiários e líderes regionais exercem influência desproporcional sobre políticas e recursos. Em municípios do sertão baiano, alguns líderes locais ainda são referidos como coronéis por sua capacidade de definir candidatos e direcionar verbas públicas para suas áreas de influência. Clientelismo e corrupção. Trocas de favores, como entre senhores e vassalos, se transformaram em práticas onde benefícios são oferecidos em troca de apoio político. Na Bahia, há registros de entrega de cestas básicas, empregos públicos e obras de infraestrutura ligadas à lealdade a candidatos ou partidos, especialmente durante períodos eleitorais. Governança desigual. Diferenças significativas no acesso a serviços básicos entre municípios, devido à fragmentação do poder.
Enquanto Salvador conta com hospitais modernos como o Hospital Universitário Professor Edgar Santos, alguns municípios rurais do interior baiano não têm nenhum posto de saúde permanente, obrigando moradores a viajar quilômetros para atendimento básico. Leis e normas regionais. A existência de leis estaduais e municipais que conflitam com as federais, além de práticas consuetudinárias em algumas áreas, reflete a fragmentação de poder herdada do feudalismo. Em algumas comunidades rurais, as decisões ainda são tomadas por líderes locais, e não sempre seguem a legislação nacional. Novo aspecto. Influência de grupos econômicos no poder público. Grandes empresas do agronegócio, turismo e energia na Bahia têm capacidade de moldar políticas públicas em seu favor, assim como os senhores feudais faziam no passado, garantindo incentivos fiscais e acesso privilegiado a recursos naturais. Ponto 3. Relações de dependência. Tudo bem, vamos abordar agora a base econômica do feudalismo e como as relações de dependência perduram até hoje. Origens antigas. A servidão era a base econômica do feudalismo antigo. Servos estavam ligados à terra do senhor e tinham obrigações: trabalho forçado nos campos do senhor, pagamento de tributos em produtos ou moedas, prestação de serviços militares em tempos de guerra. Sem liberdade de escolha de trabalho ou localidade, sobrevivência dependia da vontade do senhor. Caso um servo fugisse, era considerado um criminoso e podia ser punido ou recuperado pelo senhor. Sistemas de pagamento em espécie. Muitas vezes, os servos pagavam seus tributos com o que produziam: grãos, animais, tecidos, pois a moeda era escassa e controlada pelos nobres. Herança atual. Tudo bem, e quais são as manifestações atuais dessas relações? Trabalho precário. Em agricultura, construção e serviços, muitos têm baixos salários, falta de direitos e jornada extensa. Na Bahia, mais de 50% dos trabalhadores rurais não têm carteira assinada, e muitos trabalham em condições de parceria onde recebem uma pequena parcela da colheita em vez de salário fixo, especialmente na cultura do cacau e da cana-de-açúcar. Latifúndio e monocultura. Propriedade fundiária concentrada mantém pequenos produtores em dependência de grandes proprietários, como arrendatários ou mão de obra temporária. Na região cacaueira da Bahia, muitos pequenos produtores dependem de empresas grandes para comercializar sua produção, que define os preços e as condições de entrega. Dependência regional. A Bahia historicamente produziu commodities para exportação: açúcar, cacau, dependendo de mercados externos e de elites que controlam a produção. A volatilidade dos preços internacionais ainda impacta diretamente a economia local, como visto na crise do cacau nos anos 2010, quando milhares de produtores foram à falência. Crédito e dívida. Muitos pequenos produtores rurais dependem de empréstimos de grandes proprietários ou empresas para comprar insumos, ficando endividados e presos a ciclos de trabalho para quitar débitos, semelhante à dependência dos servos feudais em relação aos senhores. Muitas vezes, a taxa de juros é muito alta, tornando quase impossível a quitação da dívida. Novo aspecto. Dependência do mercado de trabalho informal. Mais de 40% da força de trabalho na Bahia está no setor informal, sem direitos garantidos, dependendo de empregos temporários e de pateadores que distribuem oportunidades de trabalho, reproduzindo a relação de subordinação feudal. Ponto 4. Direitos de propriedade. Tudo bem, vamos conversar sobre a propriedade da terra, que era o principal bem de valor na época feudal. Origens antigas. A terra era o principal bem de produção do feudalismo antigo. Propriedade monopolizada por nobres e igreja, que detinham grandes extensões de terras. A Igreja Católica foi uma das maiores proprietárias de terras na Europa medieval, controlando milhões de hectares. Servos não tinham direito de propriedade, apenas uso de uma pequena parcela, chamada de manso, para sua subsistência. Transmissão feita por herança, consolidando a concentração. O acesso à terra era condição para a sobrevivência, o que garantia o controle dos senhores sobre a população. Herança atual. Tudo bem, e como isso se configura na atualidade? Concentração fundiária. No Brasil, 1% dos proprietários detém mais de 45% das terras agrícolas. Na Bahia, essa concentração é acentuada em regiões de cacau, algodão e pecuária. Algumas propriedades têm mais de 100 mil hectares, enquanto milhares de famílias vivem com menos de 5 hectares ou sem terra, muitas vezes ocupando áreas de reforma agrária há anos sem regularização. Conflitos fundiários. Disputas entre grandes proprietários, comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas e pequenos produtores, com casos de violência na Bahia.
Nos últimos 10 anos, houve mais de 50 casos de assassinatos de líderes de movimentos sociais que reivindicavam terra no estado, como o caso do líder quilombola João Pedro Matos Pinto, assassinado em 2021. Concentração em outros setores. Grandes grupos controlam infraestruturas, mercados e recursos naturais, limitando pequenos empreendedores. Na Bahia, empresas grandes dominam o setor de energia, portos e turismo, com pouca participação de pequenos negócios locais, que muitas vezes dependem de parcerias com grandes empresas para sobreviver. Legislação fundiária. Ainda que haja leis como a reforma agrária, a implementação é lenta e enfrenta resistência de elites proprietárias, mantendo a estrutura herdada do período colonial e feudal. Muitas terras prometidas pela reforma agrária na Bahia ainda não foram entregues, e as comunidades que as ocupam enfrentam pressões judiciais e até mesmo violência. Novo aspecto: propriedade de recursos naturais e territórios tradicionais. Comunidades quilombolas e indígenas na Bahia lutam há décadas pelo reconhecimento de seus territórios, que muitas vezes são invadidos por grandes proprietários ou empresas de mineração e agropecuária, reproduzindo a lógica feudal de apropriação de terras. Ponto 5. Cultura e valores. Tudo bem, por fim, vamos ver como o feudalismo moldou nossos valores e costumes. Origens antigas. O feudalismo antigo moldou valores e costumes que perduraram. Hierarquia como natural. A sociedade era vista como uma cadeia de seres, onde cada grupo tinha seu lugar definido por Deus e pela tradição. Questionar a ordem era considerado um pecado e um crime. Honra e fidelidade. Valores centrais nas relações entre senhores e vassalos, com punições severas para quem quebrava juramentos de fidelidade. Domínio da Igreja. A religião controlava a cultura, a educação e a vida cotidiana, justificando a desigualdade como parte do plano divino. Desvalorização do trabalho manual. O trabalho dos servos era visto como inferior, enquanto a vida dos nobres era valorizada pela ociosidade e pelo exercício do poder. Herança atual. Tudo bem, e quais são esses vestígios na cultura atual? Valorização da hierarquia. Em empresas, instituições e até famílias, a obediência a autoridades e a manutenção da ordem estabelecida são vistas como importantes. Ainda é comum ouvir frases como seu lugar é obedecer ou as coisas são assim porque sempre foram, que reproduzem a aceitação passiva da hierarquia feudal. Fidelidade a grupos e líderes. A lealdade a partidos políticos, empresas ou líderes locais muitas vezes é mais valorizada do que princípios ou ideias, reproduzindo a lógica de vassalagem. Em algumas regiões da Bahia, as pessoas votam em candidatos por tradição familiar ou por receberem favores, e não por identificação com seus projetos. Influência da religião na sociedade. No Brasil e especialmente na Bahia, a Igreja, católica e evangélica, tem grande influência sobre questões sociais e políticas, moldando valores e decisões públicas, semelhante ao papel da Igreja no feudalismo antigo. Assuntos como direitos LGBTQIA+, aborto e educação sexual são frequentemente debatidos sob a influência de lideranças religiosas. Cultura do privilégio. A ideia de que alguns grupos merecem mais benefícios por sua origem ou posição social ainda está presente em diversas áreas da vida cotidiana. É comum ver pessoas de famílias abastadas tendo acesso a melhores tratamentos médicos, escolas e oportunidades, enquanto outras são vistas como não merecedoras. Novo aspecto. Desvalorização do trabalho da classe trabalhadora. A mídia e a cultura popular muitas vezes valorizam a figura do empresário e do líder político, enquanto o trabalho dos camponeses, operários e profissionais da saúde e educação é visto como menos importante, reproduzindo a mesma visão feudal de que o trabalho manual e dos menos privilegiados não tem valor. Para finalizar, gostaria de deixar uma reflexão. Entender essa herança do feudalismo não é para culpar ninguém, mas sim para termos clareza de onde vêm essas desigualdades e poder construir uma sociedade mais justa e igualitária. A Bahia tem um potencial enorme, e quando conseguirmos romper com essas estruturas herdadas, poderemos avançar ainda mais. Tudo bem assim? Espero que tenham gostado e que essa conversa possa contribuir para muitas outras reflexões importantes. Obrigada a todos pela atenção. Cara abraçando.